retornando o programa Mais Saúde. Se você gostou do primeiro bloco, você vai amar o segundo. Porque tem uma pessoa muito especial aqui do meu lado. O biólogo, que foi meu orientador, com licença, tá? O professor Bruno Ziebergalt, que é um grande microbiologista e que está aqui no congresso. E fiz uma palestra já, Bruno? Eu acabei de sair dela. Tá, e olha o que ele foi falar. Fui falar sobre alergias e intolerâncias alimentares mediadas pelo intestino, principalmente, né? Pois é, esse intestino é o nosso segundo cérebro? É o nosso segundo cérebro, eu diria até que às vezes é mais importante do que o primeiro, né? Mas é fundamental, né, para todo o bem-estar, imunidade, digestão, desenvolvimento cognitivo. O intestino é o começo e o fim de tudo. Perfeito. Bom, o Bruno, ele não só entende muito de intestino, como ele entende muito daquelas bactérias intestinais, que inclusive no meu livro, aliás, né, tem a participação dele contando sobre os mocinhos e os bandidos. Eu fiz questão de que você tivesse presente o livro que, aliás, está na 12ª edição, olha que bênção, que aliás, lembrando que você pode adquirir o livro Escolhas e Impactos aqui pela comunidade Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 2600, porque toda vez que se compra algum produto aqui pelo departamento de audiovisual da comunidade, está se ajudando no projeto chamado Dai-me Almas, que é o que mantém esta obra e faz com que programas como o nosso possam acontecer sem patrocinador. Então, Maravilha. Sem patrocinador, a gente pode estar conversando o nosso compromisso, que é com a saúde e a verdade, né, Bruno? Sempre, sempre. Sempre. Então, o Bruno escreveu o capítulo do intestino falando dos mocinhos e dos bandidos, a importância da nossa microbiota, que eu gostaria que você também falasse um pouco, mas explicasse principalmente para quem está nos assistindo. Carinhosamente eu chamo o Bruno de Zilber. Zilber, como é que as pessoas vão entender o que é uma alergia, o que é uma intolerância, porque isso ficou um pouco confuso para o público leigo, principalmente. É bom, antes, mais fácil, antes eu agradecer o convite, é claro, né? Lá que foi uma honra, sem dúvida, participar do seu livro. E mais importante ainda, saber que ajuda, né? Outras pessoas, que hoje está tão difícil isso. Oh. Então, falando de alergias e intolerância, eu acredito que o mais importante seja saber diferenciar as duas, né? Intolerância nunca é um processo imunológico, nunca dá aquele quadro clássico de alergia, coceira, olho lacrimejar, placas dérmicas, aquelas placas vermelhas, né? Que coçam, não no corpo inteiro, né? Isso sempre é alergia, né? É uma alergia que a gente chama de alergia imediata, que quando a gente come, em menos de meia hora a gente já começa a reagir. E tende só a intensificar, e com certeza se vocês estivessem passando por isso, estiverem sozinhos, procurem um médico, ou entre em contato imediato com o serviço de saúde, que pode gerar problemas mais graves, né? Como até mesmo diminuir o processo da respiração. Esse é aquele famoso camarão que você comeu, fechou, tampou e tem que ir para o hospital, senão tem um problema mais sério. Porque a reação é muito rápida, a gente chama de resposta de hipersensibilidade imediata, né? Que às vezes só com a administração da adrenalina você pode reverter o caso. Então, para quem estiver ouvindo, isso acontece muito com frutos do mar. Se começar a ter reação, procurar ou uma farmácia mais próxima, o farmacêutico vai saber como agir, ou o posto de saúde, e se não tiver condição, chamar o SUS, sem dúvida nenhuma, né? Essa é a alergia clássica, né? A intolerância não é um processo alérgico. A intolerância é quando você tem uma dificuldade de digerir alguma substância. Então, falando abertamente, sem dúvida, a intolerância mais abordada no Brasil é a intolerância à lactose, na qual a gente não dispõe da enzima lactase para digerir a lactose. Então, quando a gente come leite, toma leite, come derivados de leite, a gente tem um desconforto estomacal agressivo, um desconforto abdominal, dores intestinais, espasmos, o intestino fica solto. Totalmente diferente de um quadro alérgico, que é a coceira, lacrimejar, as placas dérmicas. Então, são dois processos diferentes. A intolerância à lactose, ela vem acometendo cada vez mais os cidadãos aqui no Brasil, né? Cidadãos brasileiros. É um número crescente, evidente. Todo ano a gente tem um número cada vez maior de intolerantes. E é só observar. Leite, derivados de leite. A pessoa reage imediatamente com dor. Às vezes até tem o processo de vômito.
vai procurar um médico, principalmente uma nutricionista, que já está mais acostumada a lidar com isso, porque vai poder pedir o exame de intolerância à lactose e também vai poder entrar com já uma dieta, né? Ou toda uma recomendação nutricional, né? Já tem muito mais prática. E observar o filho desde que nasce até toda a fase do desenvolvimento nutricional, se ele não apresenta esse tipo de quadro. Porque a intolerância à lactose pode causar dificuldade de crescimento, de aprendizagem, tudo isso está relacionado com a intolerância, né? Agora, Bruno, isso a gente sabe que é bem clássico quando a gente observa essa intolerância, mas temos também não só a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, tem também aquela clássica reação do problema da falta de enzimas adequadas para digerirmos a proteína do leite, né? Isso. Quando a gente não digere adequadamente a proteína do leite, o nosso intestino vai classificar essa proteína como um agente invasor. Assim como ele faz com glúten também, com excesso do glúten. Algumas pessoas são mais sensíveis a glúten do que outras. Há algumas outras substâncias presentes na nossa alimentação. E aí o problema ele já é um pouquinho maior, porque não é tão sensível. Quando a gente come um camarão e a gente reage, a gente sabe o que a gente foi que comeu. Tem nome e sobrenome, como eu costumo dizer, né? Aí tem nome e sobrenome. Não tem dificuldade, não né? Tem erro algum, porque você vai saber que foi o camarão que fez mal. Agora, a alergia tardia, não. Na alergia tardia, você pode reagir de 30 minutos até 3 horas. Né? Então, de 30 minutos, perdão, até 3 dias depois. 3 dias depois. Então você não vai conseguir rastrear qual que foi o alimento que te deu esse prejuízo. Então com você que sofre de alergias de repetições, rinites, enxaquecas, acometimentos urogenitais, problemas constantes do intestino. Cistite de repetição. Cistites de repetições. Candidíase. Suspeite de que algo está errado com a sua alimentação. Inclusive com dores articulares, né? Dores articulares, para quem já sofre de dor articular, esse processo de alergia tardia potencializa a dor, né? Então procura um nutricionista funcional, com certeza ele vai saber, ele vai ter uma gama maior de alimentos que são sabidamente alérgenos, vai saber fazer um ciclo de alimentação, excluindo esses alimentos, e você pode ter certeza que esses processos que a gente não sabe a origem melhoram. Perfeito. Bom, gente, esse é o Dr. Bruno Zilbergaut, microbiologista, um grande biólogo que estuda muito toda essa parte, não só de intestino, como também dessa nossa microbiota intestinal, que continua assim importantíssima, né? A gente viu que recentemente mais estudos têm mostrado a importância e a interação nossa com eles, não, deles com a gente, deles né? Com a gente. Eles estão mais importantes que a gente, né? A gente não sabe quem hospeda quem. Se verdade. A gente hospeda eles ou se eles hospedam a gente. Não, né? isso foi realmente uma visão muito interessante, Quem né? é o verdadeiro hospedeiro, né? Cada vez mais a microbiota é assunto de congressos e assunto médico, finalmente. E hoje se sabe que inúmeras doenças sistêmicas estão relacionadas aos distúrbios da nossa microbiologia intestinal. Fala um pouquinho delas, assim, rapidamente. Bom, saibam que elas são nossas melhores amigas, né? Para cada célula do nosso corpo, a gente tem 100 células de bactérias. A gente tem mais células de bactérias do que no nosso próprio corpo. Elas estão envolvidas com todo o nosso processo digestivo, imunológico, absorção de substâncias, produção de vitaminas. Elas estão relacionadas a problemas cardíacos quando você tem distúrbio da microbiota. Cirrose hepática, essa para mim foi algo fantástico. Seu intestino, mas bactérias podem ser responsáveis por uma cirrose. A gente vai fazer um tema de programa depois só sobre isso. Pode sim. Diabetes, aumento da pressão arterial, tudo isso está envolvido com um distúrbio microbiológico, né? Pensando bem, Zilber, em vez da gente escrever aqui... Não, porque o Zilber e eu, nós estamos tentando escrever um livro há algum tempo, tem uns 4 anos. Eu que furo, eu que sou, eu que gente, fujo. Vai ser bárbaro, mas pensando bem, sabe que a gente podia realmente escrever um livro sobre intestino? Só sobre intestino. Eu acho que esse aí, vocês iam ficar encantados de ver quanta coisa maravilhosa no intestino. Coisa. A gente está falando de 10 mil... 15 mil artigos novos por ano. Gente, é uma benção. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu atrair a atenção médica.
Então, agora a gente tem mais o respaldo médico, o Conselho Federal de Medicina também dá algumas recomendações sobre probióticos e dessa forma levando mais a sério coisas que dentro da Europa já está consolidada há quase 100 anos. Verdade. Então agora a gente está conseguindo, graças a Deus, atingir esse excelente conhecimento. Bom, era isso que eu queria hoje trazer para vocês, para fechar aqui as entrevistas no Congresso, no 8º Congresso de Nutrição Clínica Funcional, que aconteceu aqui em São Paulo, onde passaram pessoas maravilhosas e é claro que eu não podia deixar de ter você no programa. Zilber, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, como sempre, de estar aqui conosco, hein? Eu só posso agradecer todos os convites que você me faz, pedir desculpa quando eu não posso atendê-los, mas... Ele é ocupado. Para mim é muito importante, pode ter certeza que hoje eu saio daqui um pouco melhor. Ele é um querido. Bom, meus queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado desses programas que foram feitos aqui para trazer o máximo possível de conhecimento e de novidades, porque congressos assim é que atualizam toda a classe, né? E a gente tem condição de, em alguns dias, estar a par do que está acontecendo no mundo científico. Bom, desejar a você um ótimo final de semana, lembrando que você pode estar acessando esse programa através do blog, né, blog.cançãonova.com/mais-saúde e está divulgando, porque divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Um beijo grande e até o próximo programa.